Milionário retorna à cidade natal após 25 anos e encontra o amor de sua vida vendendo flores na rua com um bebê. O que ele faz vai te chocar. O carro preto de luxo deslizava pelas ruas estreitas e desgastadas da pequena cidade, onde cada esquina carregava lembranças que ele tentou esquecer por 25 anos. Gabriel Montenegro não era mais o garoto pobre que sonhava em fugir dali. Agora era um empresário milionário, dono de um império. Mas no fundo, tudo aquilo parecia vazio. Ele só não sabia que sua vida estava prestes a mudar no instante em que seus olhos encontrassem o passado encarnado na figura frágil de uma mulher que nunca esqueceu. Ela estava ali, de pé na calçada, com os cabelos bagunçados pelo vento frio da noite, segurando um pequeno buquê de flores na mão e um bebê adormecido no colo. Seu olhar era cansado, marcado por dores que ele desconhecia. Mesmo assim, Gabriel a reconheceu no mesmo instante. Ana, o grande amor da sua vida. Seu coração disparou. O que ela fazia ali? Por que estava vendendo flores? E aquele bebê? Perguntas explodiram em sua mente, enquanto o motorista parava no sinal vermelho. Ele observava sem conseguir desviar os olhos. Ela levantou o rosto e então seus olhares se cruzaram. O choque nos olhos de Ana foi instantâneo. O tempo parou por alguns segundos, mas logo ela desviou o olhar, apertando o bebê contra o peito e se virando para continuar sua caminhada. Gabriel sentiu um nó na garganta. Como ela, que um dia foi o seu mundo, agora estava ali, na rua, lutando para sobreviver. O que aconteceu nesses 25 anos? Ele precisava saber e, acima de tudo, precisava falar com ela. Pare o carro, agora. O motorista hesitou, mas obedeceu. Gabriel saiu apressado, sentindo o coração martelar no peito. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas tinha certeza de uma coisa: ele não iria embora sem respostas. Ana, ela parou. Seu corpo enrijeceu e Gabriel viu quando ela fechou os olhos, como se tentasse reunir forças. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Você voltou. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, carregada de mágoa e incredulidade. Voltei, respondeu ele com a voz embargada. E preciso falar com você. Ana respirou fundo, segurando o bebê. Com mais força. Ela sabia que esse dia chegaria, mas jamais imaginou que aconteceria dessa forma. Não sei se ainda há algo para ser dito, Gabriel. Muita coisa aconteceu. Então me deixa ouvir, ele implorou. Por favor. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. A verdade era dolorosa demais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que talvez fosse a hora de contar tudo. O vento frio da noite passava entre os dois, carregado pelo peso das lembranças que Gabriel nunca conseguiu esquecer. Ele estava diante de Ana, a única mulher que amou na vida, mas agora ela era uma estranha, com marcas de sofrimento no rosto e um bebê nos braços. Como o tempo pôde ser tão cruel? Como o destino pôde separar duas pessoas que um dia eram inseparáveis? Ana desviou o olhar, apertando o bebê contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la de tudo o que estava prestes a acontecer. Gabriel percebeu o gesto e deu um passo à frente, sem saber se tinha o direito de se aproximar mais. Me deixa te levar para um lugar mais quente. Sua voz saiu quase como um pedido. Ela hesitou, mas o olhar dele tinha algo que fez seu coração vacilar. Não era piedade, não era apenas surpresa, era algo muito maior. Ana não sabia se estava preparada para reviver o passado, mas algo dentro dela sussurrou que fugir não adiantaria. Tudo bem, disse ela, quase num sussurro. Gabriel abriu a porta do carro para que ela entrasse. O motorista olhou pelo retrovisor, confuso, mas não questionou. Assim que os três estavam dentro, Gabriel pediu para serem levados ao hotel mais luxuoso da cidade onde ele estava hospedado.
O silêncio entre eles era ensurdecedor, mas o coração de Gabriel gritava. Enquanto o carro cortava as ruas escuras, flashes do passado começaram a invadir sua mente. Ele e Ana, aos 11 anos, sentados embaixo da grande árvore no quintal da casa dela. Um dia eu vou sair daqui, Ana, ele dizia com os olhos brilhando, cheios de esperança. Vou trabalhar, ganhar muito dinheiro e voltar para te buscar. Ana, com seus cabelos longos presos em uma trança bagunçada, sorria para ele com uma doçura que só ela tinha. Eu acredito em você, Gabriel. Ela era a única que acreditava. Enquanto os outros riam do garoto pobre que sonhava alto demais, Ana via algo que ninguém mais via. Ela enxergava sua força, sua determinação, sua alma inquieta que não aceitava a miséria como destino. E, mesmo sendo tão nova, fez o que pôde para ajudá-lo. Pegava comida escondida de casa e entregava a ele. Seu pai era um homem rígido e jamais aceitaria que a filha ajudasse um moleque sem futuro. Mas Ana não se importava. Ela não o via como um garoto pobre. Ela o via como alguém especial. Quando você voltar, o que vai fazer primeiro? Ela perguntou certa vez. Gabriel segurou sua pequena mão e olhou nos olhos dela. Vou me casar com você. O sorriso que Ana deu naquele dia nunca saiu da cabeça dele. Foi a primeira promessa que fez na vida. E foi a única que não conseguiu cumprir. O carro parou em frente ao hotel, arrancando Gabriel de suas lembranças. Ele desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. Ana hesitou por um segundo, mas aceitou. Ao entrar no saguão luxuoso, ela se sentiu deslocada. As pessoas a olhavam, algumas com curiosidade, outras com desprezo. Gabriel percebeu e, sem pensar, segurou sua mão. O toque dele a fez estremecer. Ela queria resistir, mas o calor de seus dedos era familiar. Subiram para o quarto. Era espaçoso, elegante e absurdamente confortável. Ana se sentou no sofá, ajeitando o bebê com cuidado. Gabriel se abaixou à sua frente, buscando seus olhos. Me conta tudo. Sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Ana respirou fundo. Parte dela queria fugir. Outra parte sabia que era hora de contar tudo. Depois que você foi embora, começou sentindo um nó na garganta. Eu esperei por anos. Gabriel sentiu um aperto no peito. Mas a vida seguiu. Meus pais me pressionaram a casar. Diziam que eu precisava de estabilidade. Conheci um homem. Ele parecia bom no começo, mas depois ela engoliu em seco, desviando o olhar. Gabriel sentiu o coração apertar. Ele sabia onde aquela história ia dar. Ele bebia, e quando bebia, se tornava alguém que eu não reconhecia. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ele me deixou, me abandonou grávida. Morreu um ano depois, bebendo até o último dia. Gabriel fechou os punhos. Ele não estava pronto para ouvir tudo isso. O silêncio que veio depois foi denso. O bebê se mexeu no colo de Ana, soltando um pequeno resmungo. E agora eu estou aqui, concluiu ela, sem forças para segurar as lágrimas. Vendendo flores para sobreviver. Gabriel passou as mãos pelo rosto. Ele queria gritar, queria voltar no tempo e impedir que tudo isso tivesse acontecido. Mas o tempo era cruel. E agora, tudo o que ele tinha era o presente. Ele olhou para Ana e, pela primeira vez em anos, sentiu algo dentro dele despertar. Ele não ia deixá-la sozinha. Não dessa vez. O silêncio entre os dois era quase palpável. Gabriel observava Ana, sentada diante dele com o bebê nos braços, e sentia um aperto sufocante no peito. Ela não merecia aquilo. Não ela. A menina doce e sonhadora que um dia acreditou nele mais do que qualquer outra pessoa, agora estava diante dele, exausta, machucada pela vida. Ele desviou o olhar para a criança que dormia em seu colo. Pequena, indefesa, a respiração suave, os traços delicados. Seu coração apertou. Ele não sabia o nome do bebê, não sabia o que Ana tinha passado nos últimos anos além do pouco que acabara de ouvir, mas uma coisa era certa: nunca mais a deixaria sozinha.
Ana, ele quebrou o silêncio, sua voz embargada pelo peso das palavras que precisava dizer. Você não imagina quantas vezes pensei em você. Ela levantou os olhos, um brilho de surpresa misturado à dor. Não, Quinta Gabriel, foram 25 anos. Você seguiu com sua vida. Eu segui com a minha do jeito que pude. Ele balançou a cabeça, negando com veemência. Eu nunca segui em frente. Ana franziu a testa confusa. Como assim? Você é um homem rico agora. Certamente teve muitas mulheres. Deve ter até família, filhos. Gabriel soltou um riso seco, sem humor. Ele passou as mãos pelos cabelos, como se precisasse de um instante para organizar as emoções. Eu tive namoros. Mulheres entraram e saíram da minha vida. Mas nunca significaram nada. Porque desde aquele dia embaixo da árvore, quando eu prometi que voltaria para casar com você, essa promessa ficou cravada no meu coração. Ana arregalou os olhos. Gabriel, nós éramos crianças. Ele sorriu com tristeza. Eu sei, mas tudo o que eu disse foi real, porque saiu do meu coração. Eu te amei desde aquele tempo, Ana, e continuei te amando, mesmo sem saber onde você estava, mesmo sem ter notícias suas. Ela sentiu as lágrimas virem, quentes, dolorosas, porque o destino tinha sido tão cruel com os dois. E agora, depois de tudo, eu te encontro aqui, assim. A voz dele falhou. E ele olhou para o bebê. Um misto de amor e compaixão tomou conta de seu peito. O pequeno se mexeu nos braços da mãe, soltando um pequeno resmungo antes de se ajeitar novamente e voltar a dormir. Gabriel não conseguiu segurar um sorriso. Tão frágil, tão inocente. Qual o nome dele? Perguntou baixinho. Ana hesitou por um instante antes de responder. Mateus. Gabriel repetiu o nome em sua mente. Mateus, um nome forte, mas carregado de pureza. Ele engoliu em seco e estendeu a mão devagar, roçando de leve os dedos na mãozinha do bebê. O pequeno instintivamente apertou o dedo dele e naquele momento algo dentro de Gabriel se quebrou. Ali estava sua família. Não importava se o sangue não era o mesmo, não importava o que aconteceu no passado. Ali, diante dele, estavam as duas pessoas que ele sabia, no fundo da alma, que jamais deixaria para trás novamente. Ana, sua voz saiu firme, carregada de decisão. Eu nunca mais vou embora, ela arregalou os olhos. O quê? Eu vou ficar com você, com Mateus. Ana piscou várias vezes, como se tentasse processar aquelas palavras. Gabriel, não diga isso. Você tem sua vida, tem seu império, sua família. Ele negou com a cabeça. Meus pais vivem comigo, mas nunca se importaram de verdade com essa cidade. Fomos embora quando eu ainda era adolescente e a única coisa que eu trouxe comigo foi a lembrança de você. Eu só construí tudo o que construí porque, no fundo, queria provar que era digno da promessa que te fiz. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Mas eu não sou mais aquela menina, Gabriel. Eu sou uma mulher quebrada. Eu passei por coisas que você nem imagina. Ele se aproximou ainda mais, segurando suas mãos com firmeza. Então me deixa cuidar de você. Ana fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dele. Há quanto tempo ninguém a segurava daquela forma? Há quanto tempo ela não sentia que era importante para alguém? Gabriel... Sua voz saiu falha, carregada de emoção. Eu tenho medo. Ele respirou fundo e segurou o rosto dela com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso. Eu também tenho. Mas a única coisa que me assusta mais do que tudo é a ideia de ir embora e te perder de novo. O peito de Ana subiu e desceu rapidamente. Ela não sabia como reagir. Tudo estava acontecendo tão rápido, mas ao mesmo tempo, aquela era a coisa mais certa que já viveu. Gabriel então olhou para Mateus novamente e sussurrou: eu posso não ser o pai dele, mas posso ser o homem que vai protegê-lo.
que vai te proteger. Ana sentiu um soluço escapar. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Ana olhou para Gabriel, ainda tentando absorver tudo o que ele havia acabado de dizer. Ele queria ficar, queria protegê-la, queria ser parte da vida dela e de Mateus, mas como acreditar nisso? Como confiar que o destino finalmente estava lhe dando algo bom depois de tantos anos de sofrimento? Ela respirou fundo, apertando Mateus contra o peito. Gabriel percebeu a hesitação em seus olhos e decidiu ser paciente. Ele não a pressionaria, não forçaria nada. Tudo o que queria era dar a Ana o tempo necessário para perceber que ele estava ali para ficar. Você me trouxe até aqui e me ouviu, mas há muita coisa que você ainda não sabe, Gabriel. Ana disse, sua voz tremendo levemente. Ele franziu o senho. Então me conta. Eu quero saber de tudo. Ela abaixou o olhar, mordendo o lábio inferior, como se estivesse tentando encontrar coragem para falar. Ninguém nunca se importou em ouvir sua história, mas ali estava Gabriel, olhando-a com tanta atenção que quase doía. Eu moro em uma pensão. Ela começou hesitante. Ou melhor, uma casa velha caindo aos pedaços. É o que consegui pagar depois que fui abandonada. Gabriel sentiu um aperto no peito. Uma pensão, Ana assentiu. Não é um lugar digno para um bebê, mas era tudo o que eu podia pagar. A dona da casa, ela hesitou antes de continuar. Ela me humilha o tempo todo, porque nunca consigo pagar o aluguel no dia certo. Gabriel trincou a mandíbula. Ele podia imaginar perfeitamente o tipo de pessoa que era essa mulher. Ela já te fez algo? Ana desviou o olhar. Apenas palavras. Mas palavras doem. Ela diz que eu sou um peso, que estou criando um mendigo, que meu filho nunca vai ser ninguém. Gabriel sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Onde fica essa pensão? Sua voz era fria, decidida. Ana arregalou os olhos. Gabriel, por favor, não quero confusão. Ele se levantou, pegando o celular no bolso. Não, vai haver confusão. Eu só preciso resolver uma coisa. Ele não podia permitir que Ana continuasse sendo humilhada. Não depois de tudo que ela já passou. Uma hora depois, a dona da pensão, uma mulher amarga e carrancuda, abriu a porta com um olhar irritado ao ver Gabriel parado ali, impecavelmente vestido, segurando um cheque. Quem é você? Ela perguntou com desprezo. O homem que veio quitar todas as dívidas de Ana. Ela piscou surpresa. Gabriel pegou uma caneta, preencheu um valor muito maior do que a dívida e entregou o cheque. Isso cobre o que ela te devia e mais um pouco. Mas quero uma coisa em troca. A mulher o olhou desconfiada. O quê? Ele sorriu de canto. Você nunca mais incomoda Ana. Nunca mais diz uma palavra contra ela ou Mateus. Nunca mais os faz sentir menos do que merecem. A mulher engoliu em seco, sem coragem de contestar. Gabriel saiu sem dizer mais nada, satisfeito, mas ainda havia algo mais que ele precisava fazer. No dia seguinte, Ana segurava Mateus no colo enquanto olhava para a casa à sua frente. Uma casa real, não um quarto apertado e úmido, não um lugar onde era tratada como lixo, uma casa de verdade. Gabriel, ela olhou para ele, ainda em choque. Eu não posso aceitar isso. Ele sorriu colocando as mãos nos bolsos da calça. Pode sim, e vai aceitar. Ana olhou para a fachada impecável, para o jardim bem cuidado, para as janelas grandes que deixavam o sol entrar. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela nunca sonhou com algo assim. Nunca imaginou que um dia teria um lar de verdade. Eu não sei o que dizer. Ela passou os dedos trêmulos pela porta de madeira. Ontem mesmo eu estava sendo humilhada. Hoje estou aqui. Gabriel se aproximou, mas manteve certa distância. Você merece, Ana. Você e Mateus merecem. Ela se virou para ele confusa. Por que está fazendo tudo isso? Ele segurou seu olhar. Porque eu te amo. Ana prendeu a respiração. Gabriel,
Ele ergueu a mão. Eu não quero nada em troca. Não quero que se sinta pressionada. Quero te dar o tempo que precisar. Ela mordeu os lábios, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Gabriel então sorriu, mas era um sorriso carregado de ternura. Eu ficarei no hotel por enquanto, mas todos os dias eu vou vir. Aqui, vou te visitar, vou te ajudar. Ana baixou os olhos, sentindo algo dentro dela se quebrar. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero. Ela sentiu as lágrimas rolarem. Ninguém nunca fez nada por ela. Ninguém nunca a protegeu. Mas ali estava Gabriel. Ele não apenas pagou sua dívida e comprou uma casa. Ele estava lhe devolvendo algo que há muito tempo ela havia perdido: dignidade. E pela primeira vez em muitos anos, Ana sentiu que talvez fosse possível confiar em alguém de novo. Ana se olhava no espelho do banheiro, os olhos vermelhos e marejados. Era como se estivesse vendo outra pessoa. As gotas da água quente ainda escorriam por sua pele. Os cabelos molhados caíam sobre os ombros. E a toalha felpuda que envolvia seu corpo era tão macia que parecia um abraço. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia limpa. Ela nunca imaginou que um simples banho pudesse significar tanto. Antes, na pensão onde morava, o banheiro era sujo e compartilhado com várias pessoas. A água, quando havia, era gelada e pouca. Muitas vezes só conseguia se lavar com um pano úmido, tentando em vão se sentir minimamente digna. Mas agora, ali, naquele banheiro bonito e iluminado, Ana chorava. Chorava porque, por tanto tempo, ela acreditou que sua vida estava condenada à miséria. Chorava porque nunca esperou que alguém olhasse para ela e dissesse: "Você merece mais." E esse alguém era Gabriel. Ele não parecia se importar com suas roupas velhas, com seus cabelos desalinhados, com sua pele cansada. Ele a olhava como se ela ainda fosse a mesma menina de 11 anos que um dia acreditou nos sonhos dele. Mas Ana não acreditava que poderia ser suficiente para ele. Como poderia? Ela havia sido quebrada tantas vezes que não sabia mais como se enxergar como uma mulher digna de ser amada. Ela passou a mão pelo vapor no espelho e encarou seu reflexo. O que Gabriel via nela? O que fazia ele querer estar ali? Foi então que seus olhos caíram sobre as roupas novas que estavam dobradas no armário. Gabriel havia comprado para ela. Ele pensou em cada detalhe. Vestidos simples, mas bonitos, calças, blusas, roupas íntimas, tudo novo, tudo comprado com carinho. Com os dedos trêmulos, pegou uma peça e a vestiu. Pela primeira vez em anos, sentiu um tecido macio sobre a pele. E pela primeira vez em anos, sentiu-se alguém novamente. Com as mãos ainda tremendo, abriu um pequeno frasco de perfume que ele também havia deixado para ela. O aroma era delicado, suave. E quando o borrifou na pele, sentiu algo estranho. Ela se sentiu bonita. Ela voltou a encarar o espelho e, sem conseguir evitar, começou a chorar de novo. Não de tristeza, mas de algo que parecia esperança. O pequeno, Mateus. Ana enxugou os olhos rapidamente e saiu do banheiro. Sobre a cama, Mateus brincava com os pezinhos, olhando tudo ao seu redor com curiosidade. Ele tinha apenas 1 ano, ainda não falava, nem andava. Mas seus olhinhos brilhavam de alegria ao ver a mãe se aproximar. Ana pegou uma das roupinhas novas e sentou-se ao lado dele. "Vamos colocar essa roupinha nova, meu amor." Mateus apenas balbuciou alguma coisa sem sentido, enquanto agitava as mãozinhas no ar. Ana sorriu, sentindo um aperto no peito. Ela nunca teve condições de comprar roupas novas para ele. Sempre foram peças doadas, usadas, gastas pelo tempo. Mas agora, Gabriel havia trazido não apenas roupas novas, mas também a sensação de que ela e seu filho finalmente eram importantes para alguém. Com delicadeza, ela vestiu Mateus no pequeno macacão azul. Era lindo, confortável, e ele parecia outro bebê dentro dele. Limpinho,
cheiroso, aquecido. Ana o pegou no colo e o abraçou forte, sentindo o cheirinho gostoso de bebê misturado ao perfume suave da roupa nova. Você merece tudo de bom, meu amor, sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mateus apenas encostou o rostinho no peito da mãe e soltou um suspiro tranquilo. Ele não sabia nada sobre o mundo, não entendia o que estava acontecendo, mas ali, nos braços da mãe, ele se sentia seguro. Ana olhou para a porta pensando em Gabriel. Ele era a razão de tudo aquilo, e pela primeira vez em anos, sentiu que talvez fosse possível confiar em alguém de novo. O dia estava começando a escurecer, quando Gabriel estacionou o carro em frente à casa. O coração dele batia mais rápido do que o normal. Ele visitava Ana todos os dias, desde que a tirou daquela pensão miserável. Mas naquela noite havia algo diferente dentro dele, uma expectativa silenciosa, um frio na barriga que ele não conseguia explicar. Respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta se abriu lentamente e então ele a viu e ficou completamente sem palavras. Ana estava ali, parada na porta, e Gabriel sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela estava deslumbrante. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros, brilhantes e macios. Seu rosto, antes tão abatido, agora exibia um olhar que ele não via há anos. Esperança. Ela usava um vestido simples, mas bonito, que realçava sua delicadeza. Havia um toque de maquiagem sutil em seu rosto, os lábios levemente rosados, as bochechas com um brilho suave, e o cheiro, um perfume delicado e floral, que o envolveu de imediato. Gabriel prendeu a respiração. Aquela era a Ana que ele sempre viu. Mesmo quando ela não se via, Ana, percebendo o olhar intenso dele, ficou envergonhada. Mexeu nos cabelos, baixou os olhos e sorriu tímida. "O que você achou?" perguntou com hesitação, sua voz suave como uma brisa. Gabriel deu um passo à frente, sem conseguir desviar os olhos dela. "Você está linda, Ana. Mas sempre esteve linda." Os olhos dela brilharam. "Você sempre diz isso," ela murmurou, sentindo o coração acelerar. Ele sorriu de canto, inclinando a cabeça de leve. "Porque sempre foi verdade." Ana abaixou o olhar, um sorriso tímido brincando nos lábios. Ela não lembrava da última vez que alguém a olhou assim, com tanta ternura, com tanta verdade. Gabriel quebrou o silêncio, pigarreando. "Eu queria te fazer um convite." Ana levantou os olhos curiosa. "Aceitaria jantar comigo esta noite?" Ela piscou algumas vezes, surpresa. "Jantar?" "Sim," ele sorriu. "Eu já contratei uma babá para cuidar do Mateus por algumas horas. Ela é de confiança. Eu só queria passar um tempo com você, sem pressa." Ana sentiu seu coração disparar. Fazia tanto tempo que não saía. Desde que seu ex-marido a abandonou, sua vida se resumia a sobreviver um dia após o outro. Agora, Gabriel estava lhe dando algo que parecia impossível, a chance de se sentir viva novamente. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa. "Eu não sei. Faz tanto tempo que..." "Sem pressão, Ana," Gabriel disse suavemente. "Só quero que se sinta bem." Ela respirou fundo e olhou para Mateus, que dormia no berço. O bebê estava seguro, bem cuidado, confortável. E pela primeira vez, ela sentiu que podia, por algumas horas, ser apenas Ana. Então ergueu o olhar para Gabriel e sorriu. "Eu adoraria." A noite estava fresca e iluminada pelas luzes da cidade quando Gabriel abriu a porta do carro para Ana. Ela ainda estava um pouco nervosa, mas o sorriso em seu rosto mostrava que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava se permitindo viver. Ele a levou a um restaurante charmoso e reservado, com uma decoração aconchegante e luzes suaves que criavam uma atmosfera íntima. Ana olhava ao redor com certa timidez. Há quanto tempo não ia a um lugar assim? "Está tudo bem?" Gabriel perguntou. Percebendo o brilho nos olhos dela, ela sorriu. "Sim,
É que faz tanto tempo que não saio para jantar assim. Parece que estou sonhando. Ele sorriu de volta. Se for um sonho, espero que nunca acorde. Ana sentiu as bochechas esquentarem, mas não desviou o olhar. Gabriel sempre soube como fazê-la se sentir especial. Memórias do passado, conforme a noite avançava, eles conversaram sobre muitas coisas. Meus pais adorariam conhecer você, Gabriel disse com um brilho no olhar. Minha mãe sempre perguntava de você. Ela lembrava o quanto você era importante para mim. Ana se surpreendeu. Eles lembram de mim? Claro que lembram. Ele riu. Eu falava de você o tempo todo quando fomos embora. Ana ficou em silêncio por um momento, mexendo no guardanapo sobre a mesa. Pensar que Gabriel nunca a esqueceu mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. E os seus pais? Ele perguntou suavemente. Ana abaixou o olhar e Gabriel percebeu o peso daquela pergunta. Eles morreram cedo, muito antes de eu conhecer aquele homem que me abandonou. Sua voz saiu embargada. Gabriel sentiu um aperto no peito. Me desculpe, Ana, eu não sabia. Está tudo bem. Ela sorriu triste. Eu aprendi a me virar sozinha. Ou pelo menos tentei. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa, o olhar cheio de ternura. Você não precisa mais fazer isso sozinha. Ana sentiu um nó na garganta, mas antes que as lágrimas viessem, Gabriel quebrou o clima com uma risada. Você se lembra quando pegava comida escondida para mim? Ana riu também, limpando discretamente os olhos. Claro que lembro. Meu pai sempre ficava desconfiado. Ele tinha razão. Gabriel brincou. Eu comia tanto que um dia quase fui descoberto. Ana gargalhou. Eu nunca vou esquecer o dia que você caiu no barro e foi para a escola todo sujo. Ei, você prometeu que nunca mais falaria disso. Ele fingiu indignação e os dois riram juntos. O riso deles era leve, sincero, como nos velhos tempos. Por um momento, parecia que nada de ruim havia acontecido. Eram apenas eles, duas almas que sempre pertenceram uma à outra. A confissão de Gabriel. Depois de alguns instantes de silêncio confortável, Gabriel respirou fundo. Ana, eu preciso te dizer algo. Ela o olhou, sentindo o coração acelerar. Eu nunca deixei de te amar. Ana ficou sem palavras. Quando eu te prometi lá atrás que me casaria com você, eu não estava brincando. Eu era só um garoto, mas tudo o que eu sentia era verdadeiro. E ainda é. Ana sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Gabriel, eu sei que a vida te machucou, que você tem medo de confiar de novo. Mas eu estou aqui, Ana. Sempre estive. Ela engoliu em seco. Havia tanto sentimento naquela confissão que era impossível não se emocionar. O primeiro beijo, o jantar, terminou, mas eles não tinham pressa de ir embora. Caminharam um pouco do lado de fora do restaurante, sob as luzes da cidade, e então Gabriel parou. Ana, ela se virou para ele, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele segurou seu rosto com delicadeza e a olhou nos olhos. Ana sentiu seu coração parar por um segundo. Então, lentamente, ele se aproximou. Ela fechou os olhos e seus lábios finalmente se tocaram. O beijo foi suave, cheio de sentimentos guardados por anos. Não havia pressa, não havia medo. Apenas amor. Quando se afastaram, Gabriel sorriu. Esperei 25 anos por isso. Ana riu, encostando a testa na dele. Eu também. E naquele momento ela soube. Não importava o que acontecesse. Gabriel era o seu lar. A noite do jantar foi mágica. Ana e Gabriel se reconectaram de uma forma que nenhum dos dois imaginava ser possível. O amor que sempre existiu entre eles estava ali, intacto, esperando apenas o momento certo para florescer. Depois daquele primeiro beijo, tudo mudou. Gabriel passou a visitá-la ainda mais.
Todas as manhãs levava flores para ela, pequenos gestos que faziam Ana sentir-se especial novamente. Ele não estava com pressa, queria conquistá-la com paciência, queria que ela confiasse nele por completo. Os dias se transformaram em semanas e, sem perceber, Ana começou a sorrir mais. A tristeza que carregava nos olhos foi sendo substituída por algo novo: esperança, felicidade, amor. Então, uma noite, enquanto caminhavam pela pracinha do bairro, Gabriel segurou as mãos dela e disse: Ana, eu quero que seja minha namorada. Ela o olhou surpresa, sem saber o que dizer. Gabriel, eu sei que para muita gente pode parecer rápido, mas para nós foram 25 anos esperando por isso. Os olhos de Ana marejaram. Ela não precisava pensar. Seu coração já sabia a resposta. Sim, Gabriel, eu quero. Ele sorriu, segurando o rosto dela entre as mãos antes de beijá-la com ternura. Naquele momento, Ana sentiu algo que há muito tempo não sentia: segurança. O pedido de casamento. Poucos meses depois, Gabriel decidiu que não queria mais esperar. Ele sabia que Ana era a mulher da sua vida. Ele a levou para um jantar especial, no mesmo restaurante onde haviam se beijado pela primeira vez. Durante a refeição, Ana percebeu que Gabriel estava diferente. Ele sorria, mas parecia nervoso. Está tudo bem? Ela perguntou, segurando sua mão. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e, sem dizer nada, se levantou da cadeira. Então, diante de todos, ajoelhou-se. Ana arregalou os olhos, levando as mãos à boca. Ana, ele começou, segurando uma pequena caixinha de veludo. Eu te amei a minha vida inteira. Desde os 11 anos, você foi a pessoa que mais acreditou em mim, que me viu quando ninguém mais via. Eu prometi que um dia me casaria com você, e essa promessa nunca saiu do meu coração. Ana já chorava, emocionada. Você quer se casar comigo? Gabriel abriu a caixinha, revelando um anel delicado e brilhante. Ana não conseguiu falar de imediato, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, Gabriel. Ele sorriu e deslizou o anel em seu dedo antes de se levantar e beijá-la sob os aplausos das pessoas ao redor. Era oficial, eles iriam se casar. O amor de Gabriel por Mateus, o tempo passava, e a cada dia Gabriel se apegava mais ao pequeno Mateus. Ele cuidava do bebê com um carinho imenso, como se fosse seu próprio filho. Ele o alimentava, dava banho, colocava-o para dormir nos braços, contava histórias mesmo que Mateus ainda não entendesse. O vínculo entre os dois era inegável. Você é meu filho pequeno. Gabriel sussurrou certa noite, enquanto Mateus dormia em seu colo. Eu sempre vou cuidar de você. Ana observava a cena da porta do quarto, e as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela sabia que Gabriel seria um pai maravilhoso para Mateus. Ele não se importava com o fato de não ser o pai biológico. Ele amava aquele menino como se fosse seu desde o primeiro dia. O encontro com os pais de Gabriel, a data do casamento foi marcada, e Gabriel fez questão de trazer seus pais para conhecerem Ana. Eles moravam no exterior, mas assim que souberam do casamento não hesitaram em vir. Ana estava nervosa. E se eles não gostassem dela? E se não achassem que ela era boa o suficiente para Gabriel? Mas, no momento em que os pais dele chegaram, todos os medos desapareceram. A mãe de Gabriel foi a primeira a se aproximar. Assim que viu Ana, seus olhos se encheram de lágrimas. Então, finalmente nos conhecemos, ela disse, segurando as mãos de Ana com carinho. Ana sorriu, ainda um pouco tímida. É uma honra conhecer vocês. O pai de Gabriel sorriu calorosamente. A honra é nossa. Nosso filho sempre falou de você. Ana piscou, surpresa. Falou? A mãe de Gabriel assentiu. Ele nunca te esqueceu, Ana. Você sempre esteve no coração dele. Ana olhou para Gabriel e ele sorriu de volta, com ternura.
A mãe dele segurou seu rosto entre as mãos e disse com a voz embargada: "Bem-vinda à nossa família, querida." Ana sentiu as lágrimas virem. Ela finalmente tinha uma família novamente. Naquele momento, soube que estava exatamente onde deveria estar. O dia do casamento chegou, com uma suavidade que parecia tocar a alma. A luz dourada do amanhecer invadia a casa de Gabriel, e o dia prometia ser perfeito. Ana estava em frente ao espelho, ajustando o véu sobre o cabelo. Seus olhos estavam cheios de emoção. Ela ainda não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. De mulher humilhada, sem um futuro, a noiva de um homem que sempre amou. Ela olhou para o reflexo no espelho e sorriu para si mesma. Linda Gabriel estava em outro cômodo da casa, em frente ao espelho também, mas com um sorriso mais largo que o normal. Ele não conseguia esconder sua felicidade. Ele havia esperado tanto por aquele momento. Quando Ana entrou em sua vida novamente, ele soubera que nunca mais a deixaria partir. Não importava o que acontecesse, ele estava pronto para fazer dela sua esposa, a mãe de seus filhos. O encontro dos pais de Gabriel com Mateus. Quando os pais de Gabriel chegaram à casa para o grande evento, o clima estava leve, com risadas e uma sensação de acolhimento no ar. A mãe de Gabriel, Dona Teresa, estava radiante. Ela parecia estar mais animada que o próprio filho. Gabriel a viu conversando com Ana e, ao longe, notou como as duas estavam se dando bem. Mas o que realmente roubou a cena foi o momento em que o pequeno Mateus entrou na sala. "Olha quem está aqui!" Gabriel disse com entusiasmo, aproximando-se de seus pais com Mateus nos braços. O pequeno, com seu sorriso ingênuo e olhar curiosamente encantador, pareceu ser o centro das atenções. Dona Teresa não resistiu. Ela estendeu os braços, ansiosa para pegar o neto. "Ah, meu Deus, ele é ainda mais lindo do que as fotos!" exclamou, pegando Mateus com todo o carinho e o abraçando contra seu peito. Ana sorriu, com os olhos brilhando, ao ver sua sogra envolta em tanto amor. Ela nunca imaginou que o dia que visse sua família seria assim, rodeada por tanto carinho e aceitação. Mateus, com seus pequenos olhinhos curiosos, olhou para os pais de Gabriel e deu uma risadinha. Dona Teresa não conseguiu segurar a emoção e levou o menino até os outros convidados. "Gabriel, ele é perfeito", ela disse, a voz embargada de tanto amor. O pai de Gabriel também estava visivelmente emocionado. "Parece que nosso neto já conquistou todos." Ele sorriu com os olhos marejados. Gabriel olhou para Ana, que estava ali ao lado, e viu como ela parecia leve, finalmente se permitindo ser feliz. Ele sentiu um calor dentro de si, algo que ele jamais imaginara ser possível. Mateus, com sua presença inocente e encantadora, tornara-se o símbolo do que realmente importava naquela família. Gabriel sabia que o amor por aquele menino só aumentaria. Ele o amava profundamente, como se fosse seu próprio filho biológico. A conexão entre eles era inegável. A celebração continuava, e a cada hora que passava, a casa de Gabriel estava repleta de risadas e histórias compartilhadas. Ana, sempre tímida, se sentia finalmente parte de algo grandioso. Ela nunca imaginara que aquele dia chegaria, mas estava ali, rodeada pela família de Gabriel e pelo amor que ambos haviam construído. Durante o almoço, o pequeno Mateus estava brincando com alguns brinquedos, enquanto os adultos conversavam. Gabriel se aproximou de sua mãe e disse: "Você sabe, mãe, Mateus sempre gostou de fazer bagunça com brinquedos. É incrível como ele se parece com..." Antes que ele pudesse terminar, a mãe dele interrompeu, com um sorriso travesso. "Ah, Gabriel, acho que ele se parece com você em tudo, inclusive na bagunça." Dona Teresa riu e até mesmo o pai de Gabriel, que normalmente era mais sério, teve que concordar com ela.
A casa estava cheia de alegria e risos. Não havia mais espaço para tristeza. O passado de Ana e Gabriel ficara para trás. Eles estavam começando uma nova jornada juntos. Gabriel olhou para Ana, que estava ao lado, com os olhos fixos em Mateus, e a viu sorrir como nunca antes. Ela parecia tão leve, tão solta. Ele sentiu um aperto no peito, um orgulho imenso de tudo que haviam conquistado juntos. Era como se o futuro finalmente estivesse em suas mãos, e ele não tinha dúvidas. Aquele futuro seria repleto de amor, carinho e felicidade. O momento especial, o pedido formal da família antes que a festa continuasse, Gabriel pediu um momento de silêncio para fazer um discurso. Ele se levantou com Mateus nos braços e todos os olhares se voltaram para ele. Ele olhou para Ana, sorriu e depois falou, com a voz cheia de emoção: "Eu quero agradecer a todos aqui, a minha família, os amigos e principalmente a minha linda esposa, Ana. Todos nós sabemos que a vida nem sempre é fácil, mas o que realmente importa é o amor. O amor que nos mantém unidos, o amor que nos dá forças e o amor que no final cura todas as feridas." Ele olhou para o pequeno Mateus, que estava distraído com um brinquedo. Mateus, nosso filho, que tanto nos trouxe felicidade, é a razão de tudo isso. Nossa família se completa e, se existe algo que meu coração sabe, é que ele será sempre o meu filho, tanto quanto Ana é a mulher da minha vida. Todos na sala ficaram em silêncio por um momento, tocados pelas palavras de Gabriel. Era a confirmação de que, independentemente do que o futuro reservasse, aquela família estava ali para ficar. A celebração da família, à medida que o dia avançava, a celebração ficou ainda mais animada. Ana dançou com Gabriel e com seus sogros, se divertiu com os amigos e familiares e se deixou levar pela felicidade genuína que ela nunca imaginou que experimentaria. Ela agora tinha tudo: amor, família e um futuro brilhante pela frente. Ela olhou para Gabriel enquanto ele dançava com Mateus nos braços. E soube, naquele exato momento, que seu coração estava finalmente em paz. Ela havia encontrado seu lar e, naquele dia especial, Ana, Gabriel, Mateus e os pais de Gabriel se tornaram uma verdadeira família, unida pelo amor, pela cumplicidade e pela certeza de que, não importa o que viesse pela frente, juntos eles enfrentariam tudo. Os anos passaram, e Ana e Gabriel construíram a vida que sempre sonharam. O amor que parecia impossível, que começara com promessas feitas na infância, finalmente se materializou em uma realidade sólida e inquebrável. O casamento foi uma cerimônia simples, mas repleta de emoção. A família estava ali, unida, compartilhando a alegria do novo começo que se desdobrava diante deles. Ana olhou para Gabriel, com seus braços fortes segurando Mateus, que já estava com quase 5 anos. O menino era a cara de Gabriel, com seus olhos curiosos e sorriso travesso. Ela sorriu, sentindo um amor indescritível tomar conta do seu peito. Mas, ao mesmo tempo, seu coração estava apertado de gratidão. Ela sabia o que passara até ali. Sabia das lágrimas que haviam marcado seu caminho, da dor que por tanto tempo lhe parecia insuportável. Tudo o que Ana sempre sonhou estava diante dela agora. Um marido dedicado, um filho amado e uma família que a acolhia como parte de seu próprio coração. Ela se lembrava de quando não tinha mais forças para seguir em frente, de quando a vida parecia ter se esquecido dela, de quando o desespero a tomava por completo e de quando se sentia invisível e esquecida, longe da felicidade. Mas então, ele apareceu, Gabriel. Ela olhou para ele agora, sorrindo enquanto brincava com Mateus. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, sem que ela conseguisse segurá-las.
Ela fechou os olhos e se permitiu reviver aquele momento fatídico que mudou tudo. Quando Gabriel a encontrou na rua, vendendo flores, com seu bebê no colo e o coração marcado pelas feridas do abandono e do sofrimento. Quando ela olhou para ele e não conseguiu acreditar no que seus olhos viam. Ele, o menino pobre com quem ela dividia os momentos mais simples e puros de sua infância, agora um homem milionário, estava ali, pronto para mudar a sua vida para sempre. Ela não sabia o que esperar, mas ele foi o porto seguro que ela tanto procurava. Ele não apenas encontrou Ana, mas também encontrou um amor que não conhecia limites, um amor que não se importava com o passado, com as dificuldades ou com as cicatrizes. Ela tocou a aliança em seu dedo, a aliança que simbolizava não apenas a união de dois corações, mas a concretização de um sonho que parecia distante demais para se tornar real. Ela lembrou de quando ele a pediu em casamento, quando suas palavras estavam carregadas de uma promessa, de um futuro que ela nunca ousou imaginar. E ali estava ele, ao seu lado, com o mesmo olhar apaixonado de quando eram crianças, agora mais maduro, mais forte e ainda mais dedicado a ela. Ele a amava do jeito mais puro possível e ela o amava com a intensidade de quem finalmente encontrou seu lar. Ana olhou para o céu, com o coração transbordando de gratidão. Em seu peito, um misto de emoções. Ela se lembrou dos momentos em que acreditou que jamais seria feliz, quando se sentiu rejeitada e desamparada. Ela se lembrou das noites sozinha, com o pequeno Mateus em seus braços, sonhando com um futuro melhor, mas sem saber como chegar até ele. Ela passou por tudo isso, mas nunca deixou de acreditar que havia algo mais reservado para ela, algo que a vida, de algum jeito, iria lhe proporcionar. E agora, ao olhar para sua família, ela sentia que tudo valera a pena. Gabriel a procurou, a encontrou, e juntos criaram a vida que sempre mereceram. O destino os uniu de uma maneira que parecia obra do próprio Deus. Ele a amou quando ela se achava indigna de ser amada, e ela o amou, mesmo quando se sentia perdida e sem rumo. Juntos, superaram os obstáculos do passado e construíram um futuro sólido, repleto de luz e felicidade. E ali, naquele momento, Ana soube que Deus a havia abençoado de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Ela sentiu a presença divina em cada momento. Sentiu que tudo o que passou foi parte de um plano maior, algo que a conduziu até ali. Ela respirou fundo e, de olhos fechados, falou baixinho, quase como uma oração. Obrigada, Senhor. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por me enviar Gabriel, por trazer para minha vida um amor tão puro e tão verdadeiro. Obrigada por Mateus, meu presente. Senhor, obrigado por me mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis, há uma luz esperando para nos guiar. As lágrimas continuaram a cair, mas agora não eram lágrimas de dor, mas de felicidade e gratidão. Ana olhou para Gabriel, que agora se aproximava dela com Mateus no colo. Ele sorriu e Ana sorriu de volta, sentindo o coração batendo forte de tanto amor. Ele era tudo o que ela sempre precisou, o homem que havia prometido se casar com ela quando eram crianças. E agora, aquele homem estava ao seu lado, fazendo de cada dia um novo começo. Ela se aproximou dele, e ele, com a mesma ternura, a envolveu em seus braços. Eles não precisavam de palavras. O amor que se compartilhavam era suficiente. Gabriel beijou sua testa e, com um sorriso suave, disse: Eu te amo, Ana. Sempre amei e sempre vou te amar. Ela olhou para ele com o coração transbordando de amor. Sim, ela sabia que seu amor por Gabriel era eterno. E com ele, ela tinha encontrado a verdadeira felicidade, a verdadeira razão para viver. Com Mateus em seus braços, os dois formavam uma família linda e unida.
A vida havia sido difícil, mas agora o sol brilhava mais forte do que nunca para eles. E Ana sabia com toda certeza que nada mais poderia destruir aquilo que Deus havia unido. Nada mais poderia separá-los.